Oi, gente! Hoje vamos falar das dispersões, ou misturas, que são os colóides, suspensões e soluções. Então, as misturas elas estão presentes no nosso cotidiano. Aqui nas fotos nós temos, por exemplo, a fumaça do escapamento de um carro, anéis de ouro, ou então um café ou suco, ou ainda o ar, o leite com Nescau. Quase tudo pode ser considerado, então, uma mistura ou uma dispersão. Dispersões ou misturas são sistemas nos quais uma substância está disseminada sob a forma de pequenas partículas em uma segunda substância. E as dispersões, então, elas são formadas por um dispergente ou solvente, que é a substância presente em maior quantidade, e solvente porque, então, é uma substância que dissolve. Aqui, por exemplo, a água. E o disperso ou soluto é a substância dissolvida, espalhada por toda a mistura e em menor quantidade. E pode haver mais de um disperso em uma mesma dispersão. Aqui, por exemplo, o açúcar. Misturando açúcar e água, nós vamos ter uma mistura de açúcar e água. E aqui representado tem as moléculas de água e aqui uns cubinhos de açúcar, mostrando que ele está disperso em toda a solução. E como acabamos de ver aqui, o açúcar nesse caso é o disperso ou soluto, e a água é o dispergente ou solvente. E as dispersões elas são classificadas com base nas dimensões ou tamanho das partículas dispersas, o soluto. E os tipos são soluções verdadeiras, dispersão coloidal ou coloide e suspensões. E comparando-se então com o tamanho do disperso, as soluções verdadeiras, o disperso tem entre 0 nanômetros até 1 nanômetro. Lembrando que 1 nanômetro é 1 vezes 10 na menos 7 centímetros. Isso é 0,601 centímetro. Então, está aqui na escala as soluções verdadeiras em relação ao tamanho do disperso. Depois o coloide, ou dispersão coloidal, entre 1 a 100 nanômetros, aqui comparando-se na escala, e as suspensões, o disperso acima de 100 nanômetros, aqui comparando na escala. Trazendo aqui a escala de novo, nós podemos comparar então os sistemas dispersos no nosso cotidiano. Aqui na foto, o ar. O ar sempre contém umidade, que é o vapor de água, que não é visto à luz do farol de um carro, porque forma, com o ar, uma solução verdadeira. Então, aqui a umidade e o ar seriam uma solução verdadeira. Na segunda imagem, a neblina, porém, pode ser vista sob a ação da luz, porque as gotículas de água no ar constituem uma solução coloidal. Então, a neblina, que é o ar com gotículas de água, se enquadra numa solução coloidal. E aqui a terceira foto, a queima incompleta do óleo diesel no motor de ônibus e caminhões produz partículas de carvão que ficam em suspensão no ar, formando a fumaça negra. Então, aqui seria uma suspensão, essa fuligem no ar. E aqui nós temos uma tabela que traz as soluções verdadeiras, solução coloidal e suspensões, e algumas características que são exemplo, natureza das partículas dispersas, tamanho médio das partículas, visibilidade das partículas, a homogeneidade do sistema, sedimentação das partículas, separação por filtração e comportamento no campo elétrico. Eu vou falar uma por uma, vocês também depois pausem o vídeo e leiam com calma toda essa tabela. Então, soluções verdadeiras, por exemplo, açúcar na água. As partículas dispersas podem ser átomos, íons ou moléculas, de tamanho de 0 a 1 nanômetro. As partículas não são visíveis com nenhum aparelho, o sistema é homogêneo. As partículas não se sedimentam de modo algum, quer dizer, não se separam e não vão para o fundo do copo ou do recipiente. A separação não é possível por nenhum tipo de filtro, e quando a solução é molecular, ela não permite a passagem da corrente elétrica. Mas quando a solução é iônica, os cátions vão para o polo negativo e os ânions para o polo positivo, resultando uma reação química denominada eletrólise. Aqui, rapidamente, se nós colocarmos, por exemplo, NaCl, cloreto de sódio,
os cátions vão se separar e vão para o polo negativo, e os ânions vão para o polo positivo. Agora, sobre as soluções coloidais, um exemplo é a gelatina na água. A natureza das partículas são aglomerados de átomos, íons ou moléculas, ou mesmo moléculas gigantes ou íons gigantes. Tamanho de 1 a 100 nanômetros, e as partículas são visíveis ao ultramicroscópio. Então, se elas são visíveis, apesar de não ser a olho nu, ainda assim representam um sistema heterogêneo. As partículas sedimentam-se por meio de ultracentrífugas, quer dizer que são centrífugas super poderosas, muito rápidas. As partículas são separadas por meio de ultrafiltros, quer dizer que são filtros com uma tela muito pequenininha para conseguir captar essas partículas. E as partículas de um determinado coloide têm carga elétrica de mesmo sinal, e por isso todas elas migram para o mesmo polo elétrico. As suspensões, exemplo, terra suspensa em água ou uma água barrenta. O tamanho são grandes aglomerados de átomos, íons ou moléculas, acima de 100 nanômetros. As partículas são visíveis ao microscópio comum e às vezes até ao olho nu, então é um sistema heterogêneo. A sedimentação espontânea ou por meio de centrífugas comum. As partículas são separadas por meio de filtros comuns, em laboratório com papel filtro. Esse papel filtro é parecido com um filtro de café. E as partículas não se movimentam pela ação do campo elétrico. Aqui só para lembrar então a diferença de homogêneo e heterogêneo. O sistema homogêneo ele apresenta aspecto uniforme e as mesmas características em toda a sua extensão, por exemplo aqui. E o sistema heterogêneo apresenta aspectos e características diferentes em sua extensão. Aqui a gente consegue ver duas fases, né? Água e óleo, aqui gelo e água e areia e o granito. Então, voltando, os coloides ou dispersões coloidais, que são as dispersões cujos dispersos possuem tamanho de 1 a 100 nanômetros, são classificados de acordo com os estados físicos do disperso e do dispergente. Então, aqui nós temos uma tabela, que vocês também podem pausar para ver uma por uma direitinho, que traz os tipos de dispersão coloidal através do disperso e do dispergente. Tendo um disperso gás e um dispergente gás, na verdade não é uma dispersão coloidal. Aqui diz que não existe, porque todos os gases são miscíveis entre si. Se o disperso for um líquido e o dispergente um gás, nós temos o aerossol líquido. Por exemplo, nuvem, neblina, ou o desodorante aerossol. Se o disperso for um sólido e o dispergente um gás, nós temos o aerossol sólido, como a fumaça ou a poeira no ar. Se o disperso for um gás e o dispergente um líquido, nós temos a espuma líquida, por exemplo, a espuma de sabão. Se o disperso for um líquido e o dispergente também for um líquido, nós temos uma emulsão, como sangue, leite, maionese ou cremes. Eles parecem que seriam soluções, mas na verdade o sangue tem pequenas partículas, tem as células, o leite também tem as gorduras, é uma emulsão, líquido-líquido. E se o disperso for sólido e o dispergente for líquido, nós chamamos de sol, como tintas ou vidros coloridos. Se o disperso for um gás e o dispergente um sólido, nós temos a espuma sólida, por exemplo, pedras pomes. São aquelas pedras airadas que tem gente que utiliza para lixar os pés. Se o disperso for um líquido e o dispergente um sólido, chamamos de gel. Por exemplo, gelatina, queijo ou geleia. Geleia ou chimia. E disperso sólido e dispergente sólido nós chamamos de sol sólida. Por exemplo, rubi, safira ou ligas metálicas. E uma característica interessante das dispersões coloidais é a sua capacidade para espalhar a luz. Isso é conhecido como efeito Tyndall. Aqui na figura nós temos, por exemplo, observar o espalhamento de um feixe de luz vermelha em tubos de ensaio com dispersões coloidais. E aqui o mesmo efeito com raios solares através das gotículas de água do ar, e aqui
nas partículas de poeira numa sala. Então agora, cada vez que vocês verem o sol batendo nas poeiras da sala, lembre do efeito Tyndall. E as suspensões, que são as dispersões cujas partículas têm diâmetro superior a 100 nanômetros, são heterogêneas, como a gente acabou de ver, né? O disperso é visível a olho nu ou em microscópio óptico, sedimenta-se espontaneamente ou por centrifugação e pode ser separado com a utilização de um filtro comum. Aqui, por exemplo, a água barrenta. A gente consegue ver, então, o barro visivelmente a olho nu. E aqui só para comparar um copo de água pura. Já as soluções, elas são formadas por partículas muito pequenas que se encontram totalmente dissolvidas, formando uma mistura homogênea. Em uma solução, o componente que está em menor quantidade é denominado soluto, aqui. E aquele em maior quantidade é o solvente, independente dos estados físicos em que ambos se encontrem. Então, misturando o soluto no solvente, nós vamos ter a solução. Então, as classificações dos solutos das soluções pode ser uma solução sólida, por exemplo, o latão, que é uma liga metálica formada por cobre e zinco. Soluções líquidas, nós temos, por exemplo, aqui líquido com gás, que são os mares ou os lagos, que possui gás, sim, dissolvido aqui nesse líquido. E é graças a isso que a vida marinha, a vida nos lagos, existe. Pode ser uma solução formada por líquido mais líquido, como, por exemplo, o álcool etílico, que a gente compra no mercado, né? Ele é uma mistura de álcool etílico, etanol, com água. Ele não é só álcool. E líquido sólido, como, por exemplo, o soro fisiológico, que é uma mistura de água com cloreto de sódio. Ou ainda, solução gasosa, como, por exemplo, o ar. O ar é uma mistura de gases, sendo que a gente não consegue ver os gases, e os principais são nitrogênio e oxigênio. Falar sobre a solubilidade. Solubilidade é uma propriedade física das substâncias de se dissolverem ou não em um determinado solvente. Aqui, se misturarmos 50 gramas de açúcar com 100 ml de água a 20 graus Celsius, nós vamos ver que todo o açúcar se dissolveu. E aqui, misturando 50 gramas de sal em 100 ml de água a 20 graus Celsius, vamos ver que sobraram 14 gramas de corpo de chão ou precipitado. Então, ao compararmos as soluções A e B, notamos que o sal é menos solúvel que o açúcar, e a partir desse fato podemos generalizar. Substâncias diferentes se dissolvem em quantidades diferentes, numa mesma quantidade de solvente na mesma temperatura. E a quantidade máxima de sal que se dissolve em 100 gramas de água a 20 graus Celsius é 36 gramas. E essa solução aqui, a formada, ela é denominada solução saturada. E solução saturada é a que contém a máxima quantidade de soluto numa dada quantidade de solvente, a uma determinada temperatura. E essa quantidade máxima é denominada de coeficiente de solubilidade. Esse coeficiente de solubilidade, ele é o limite de soluto adicionado ao solvente a uma determinada temperatura, para formar uma solução saturada. E o coeficiente de solubilidade varia de acordo com as condições, podendo aumentar ou diminuir conforme as mudanças de temperatura e do soluto em questão. Mas, claro, como tudo existe um limite, também tem um limite para que o solvente possa realizar essa dissolução. Um exemplo bem comum pode ser, por exemplo, quando você vai colocar o Nescau no leite. Você vai misturando até que chega uma quantidade máxima de Nescau que você não consegue mais misturar. Mas aqui, ó, por exemplo, se nós aumentarmos a temperatura, vai dissolver melhor esse Nescau. Mas até um ponto que não importa o quanto você aqueça, se você botou Nescau demais, não vai dissolver. Aqui nós temos, por exemplo, dissolvendo água, açúcar em um copo de água. Aqui essas bolinhas é a representação das moléculas do açúcar. E aqui essa quantidade foi totalmente dissolvida, até que a água, né, atingiu o seu limite de solubilidade e a quantidade máxima de concentração. Se a gente continuar adicionando açúcar, a gente vai ter a solução de água com açúcar e aqui embaixo um precipitado, né, ou corpo de fundo, que é o açúcar não dissolvido. Se a gente aquecer, o açúcar vai se dissolver.
porque o coeficiente de solubilidade aumentou. Então, a gente conclui, sim, que o coeficiente de solubilidade é influenciado pela temperatura. E as soluções, elas podem ser classificadas quanto à quantidade de soluto dissolvido. Pode ser uma solução insaturada, aqui, quando a quantidade de soluto dissolvida ainda não atingiu o coeficiente de solubilidade. Isso significa que pode ser acrescentado mais soluto. Aqui no exemplo, 20 gramas deixou ainda a água incolor, sem nenhum precipitado, solução insaturada. Solução saturada, a solução atingiu o limite do coeficiente de solubilidade, ou seja, há uma quantidade máxima de soluto dissolvido no solvente, em uma determinada temperatura. Então aqui, 31,6 gramas, a solução já está saturada porque é o máximo que a gente consegue colocar desse soluto aqui para que não precipite. Enquanto se colocarmos 50 gramas a mais, vai ter um precipitado ou um corpo de fundo, mas ainda assim é uma solução saturada. Os dois aqui são soluções saturadas, com ou sem precipitado. E solução supersaturada, há mais soluto dissolvido do que em condições normais. Essas mesmas 50 gramas aqui, numa solução supersaturada, mas sem corpo de fundo, porque provavelmente essa solução foi aquecida. E conhecendo o coeficiente de solubilidade de uma substância a diferentes temperaturas, nós podemos construir um gráfico relacionando a solubilidade e a temperatura. Por exemplo, aqui o cloreto de amônio. A gente tem que, à medida que a temperatura aumenta, o coeficiente de solubilidade, dados em 100 gramas de água, aumenta também. Nós conseguimos tabelar isso, fazendo aqui as gramas do cloreto de amônio versus a temperatura. Então, por exemplo, 20 graus Celsius, coeficiente é 37,2, e nós conseguimos botar aqui 20, 37,2. Aqui, 40 graus Celsius, 45,8. Tabelamos 40 graus Celsius, 45,8. E assim, colocando todos os dados na tabela, nós vamos ter uma curva ascendente desse coeficiente de solubilidade. Era isso que a gente tinha para ver hoje. Então, gente, vejam o vídeo de novo, pausem, anotem tudo no caderno e até a próxima.